As minas do Pejão eram as únicas minas de carvão que existiam em Portugal. Funcionaram durante 108 anos em frente ao Rio Douro. Quando fecharam, 500 mineiros ficaram desempregados, cerca de 7.000 pessoas foram indiretamente afetadas e todo o concelho de Castelo de Paiva ficou mais pobre. 14 anos depois, no Perdidos e Achados, voltámos para ver como ultrapassaram o fim das minas do Pejão. Muitos nunca mais voltaram a pôr os pés no chão que os consumiu durante anos a fio. Com Agostinho Sousa aconteceu o contrário. Trabalhou no fundo da mina durante 25 anos e depois do fecho nunca mais de lá saiu. É ele o guardião do templo. Agora quem manda sou eu. Eu que sou o vigilante, sou o que manda. E já é há muito tempo? Já. Há quanto tempo é que o senhor já é o vigilante aqui? Eu já sou vigilante aqui há 14 anos. Só foi desde que as minas fecharam? Desde que as minas fecharam. A propriedade que Agostinho Sousa vigia passou das mãos do Estado para uma empresa privada. A entrada do túnel, agora abandonado, fervilhava de bulício ainda a meio de 1994. O fim desse ano traria o fim da mina. Foram 108 anos de exploração intensa do carvão em frente ao Rio Douro, a ser enviado para a central de eletricidade da Tapada do Outeiro. O filão estava perto de acabar. Era esta a explicação oficial para o fecho, previsto e anunciado 5 anos antes. Na boca da mina, à espera do turno das 3 da tarde, os trabalhadores sentiam o problema na pele e na idade. O que é que agora é fazer o resto da minha vida? Vou roubar? Eu acho que não. Por um lado é mau para o Conselho, mas por outro lado é bom que acabe, porque isto está a cabo da saúde de uma pessoa também. Há gerações inteiras que a necessidade os arrastava para a mina. Faziam-se 200 metros até chegar ao elevador que transportava os mineiros para o centro da terra. Chamam-lhe a jaula. De 50 em 50 metros e mais no fundo, de 60 em 60, aparecem as galerias abandonadas, onde o carvão está esgotado. Na altura, a exploração já chegava ao 8º piso, a mais de 400 metros debaixo da terra. Depois de sair da jaula, ainda se percorriam uns 2 quilómetros para chegar ao local de trabalho. A exploração do carvão fazia-se em túneis inclinados e estreitos, rasgados metro a metro entre a 7ª e a 8ª galeria. O espaço diminui, há muito pó no ar, respira-se mal, o calor agride. Aqui é um calor tremendo, para aquecer. Tem um calor aqui, é muito calor. E aguenta? Aguento, principalmente eu estou a aguentar. Aguento só ver tudo. Isto é Minas, é Armadilhas, é tudo. É tudo. Frente a frente, o homem contra a rocha. O caminho desbravava-se ao ritmo de 1 metro por dia. Em geral, quase todo dia, o meu prato do dia é este. Somos como as toupeiras. O bicho que faz isto é o dinheiro que não há de outra maneira. É um trabalho duro, não é? Isto é um trabalho onde sai muito esforço físico diariamente e depois o pó, que se vai apanhando também diariamente e fica cá, não é? Acho que não há dinheiro nenhum que pague a saúde. Acho que não há dinheiro nenhum que pague isso. O pó entranhava-se na garganta e no corpo. Disseram-nos depois que filmámos apenas a sala de visitas da mina. Se era o melhor que havia para mostrar, já era o suficiente. Em 1994, descemos com os mineiros do Pejão até ao 8º piso da exploração.
e acompanhámos um turno de trabalho a mais de 400 metros debaixo de terra. 14 anos depois, voltámos àquelas que foram as únicas minas de carvão em Portugal. O que aconteceu, entretanto, aos mineiros de uma das regiões mais desfavorecidas do país. Eu adoro o cheiro do campo. E eu estrumo, quando nos esfola, é com as mãos. Não ando lá com luvas. E uma folha é igual a uma maneira a deixar feio. Isto é assim. Abençoado ar puro, como se fosse uma compensação pelos 21 anos que António Fernando andou a cheirar carvão. Levava uma roupa, podia levar esta roupa, assim lavadinha, numa medeia, se olhasse para a roupa já não... E há pessoas que dão valor aos mineiros. E rapazes que trabalham cá fora, assim, que dão muito valor aos mineiros. Mas há outros que não. Eles vão lá, demora 3 horas, já está o dia ganho. E eu dizia assim, olha, e para lá vós. Impossível esquecer a dureza do trabalho nos túneis. António Fernando era um dos mais amargos nos protestos, antes do fecho da carbonífera do Douro. Eu vou fazer 21 anos de mina, quando isto fechar para o fim do ano, que traga, por exemplo, 2.500 contos. Isso é alguma administração que se dá a uma pessoa que trabalha a vida inteira debaixo do chão? Não é porque uma pessoa vê na televisão, certos casos, a TAP e outros assim, quer dizer, com 8, 9 anos trazem 6, 7 mil contos. E nós somos enterrados vivos, trazemos uma ninharia. E eles aqui ganhavam a passearem, e os desgraçados, quando andavam lá dentro, o que é? E depois, por fora, ainda diziam, os mineiros ganham muito bem e vão lá dentro 2 ou 3 horas e não falem nada. Depois do adeus ao carvão, António Fernando ainda foi arranjando trabalhos em construção civil, mas 3 anos mais tarde reformou-se. A reforma foi o destino de muitos dos 500 mineiros que há 14 anos ficaram desamparados. Hoje encontram-se pelos cafés e tabernas da freguesia e até podem ter a surpresa de ver um vídeo do final do século XX num computador. Como se fosse preciso lembrar-lhes o tempo em que faziam parte de um formigueiro unido. Sombras luminosas, sem luz ao fundo. Nunca hão de esquecer o ano da morte das minas de Peixão. Mas não há melhor filme que a película impressa na memória. Foi com 12 anos. Entrei em 1939, dia 19 de setembro. Nunca mais me esqueço essa data. Porquê é que não esquece? Naquele tempo, está cá tudo na cachola, no edifício. E entrei depois para o interior da mina, com 16 anos. E saí em 72. No interior da mina trabalhei 30 anos. Relatório completo daquilo a quem aos 81 anos chamam o Museu Vivo. Foi Francisco Rodrigues quem escolheu ir para o interior da mina com 16 anos. Pela razão comum a todos, ganhava-se mais que cá fora. As condições de trabalho em 1940 é que eram outras. Era muito pior, era maleiro, era descalço, não havia luvas, não havia capacetes, nem nada. Então andava metido na água, às vezes quase até ao joelho. Era tudo transportado com o carrinho, enchido com uma pá. Então, às vezes ia andar com um carrinho para levar um carvão para arrumado 20 metros e batia com a cabeça em cima naquelas capas que até que ia para trás de costas às vezes. Por muito que depois melhorassem as condições, nunca seriam ideais. Francisco Rodrigues, tal como tantos outros, apanhou a doença da mina. Viu colegas morrerem sob derrocada ou sem oxigênio. Nunca lhe aconteceu porque no tempo dele ainda se usava o gasómetro. Avisava, no geral avisava se havia o ar, se não havia ar, se havia tufo, se havia oxigênio, se não havia. Quando não havia, ele apagava-se, a razão de apagar. Então quer dizer que ainda salvou vidas? Ainda salvou algumas. Acompanhou muitas horas durante o dia, a noite, assim. Foi a minha companhia. Que eu sem isto não podia andar dentro de mim. Francisco Rodrigues teve 11 filhos. Não quis que nenhum lhe repetisse o destino. Emigraram quase todos. Mas para a maioria, o salário melhorado do fundo da mina sempre falou mais alto que o risco. Mas afinal, por que razão se diz desfavorecida uma região em pleno Rio Douro e com paisagem digna de aposta turística?
Por um lado, a indústria mineira não deixou de desenvolver em redor grandes empresas que pudessem retirar mão de obra. Por outro lado, as estradas ali sempre foram más e à carbonífera bastava o teleférico para transportar o carvão até à EDP, o maior cliente. A freguesia mineira fechava-se em concha sobre si própria. Mas há muito que se sabia que o pilar da economia da região ia acabar. E onde estava um plano de reconversão para acautelar alternativas a tempo, a preparar o terreno para uma realidade vazia de empregos. Nenhum dos que lá andou esquece os dias de luta a seguir ao fechar de portas. Os homens do Pejão manifestaram-se em força naquela altura para conseguir o que tinha sido prometido então pelo governo. Prometeram-nos que para encerrar a mina teria-nos condições de continuar a laborar noutra atividade. Prometeram-nos uma estrada do Couto Mineiro do Pejão ao litoral, que é a ligação ao nó da Feira, ao nó da Vila da Feira, e prometeram-nos uma zona industrial. Isto está escrito no Conselho de Ministros, e aprovado na altura o Primeiro-Ministro era o atual Presidente da República, Dr. Cavaco Silva. Nenhuma das promessas estava cumprida no final de 94. Fernando Neves lembra-se de tudo de cor. Era ele o intermediário nas negociações. Os trabalhadores tiveram um pouco, digamos, de confiança em mim. Eu senti-me honrado com essa confiança e comecei a fazer parte de reuniões com a administração, reuniões com o Segurador Civil de Aveiro. Portanto, a partir daí entrei em todo o processo negocial que os mineiros de Pejão levaram a efeito. Mas conversas e papéis arrastam-se no tempo. O subsídio de desemprego não era eterno e as escassas alternativas de trabalho ficavam longe da freguesia mineira de Pedurido. A prometida zona industrial de Lavageiras surgiu apenas 4 anos depois. Fernando Neves foi um dos que soube usar a indenização e comprou um lote de terreno para criar um armazém de revenda de materiais. Sem resultado, o ex-mineiro acabou por desenvolver uma empresa de construção. Chegou a ter 16 empregados, hoje tem 12, mas a maior mudança foi ir trabalhar para a Espanha. Claro que me sinto também recompensado na minha atividade. O pessoal, 90% é o mesmo que trabalhava comigo em Portugal. Tenho uma equipa formada há anos, desde essa altura, e alguns ex-mineiros que trabalhavam nas minas do Pejão que estão a trabalhar comigo na Espanha. Espanha é o destino de grande parte dos antigos mineiros não reformados da Carbonífera. Mais de uma centena ruma ao país vizinho durante a semana e regressa à casa aos fins de semana. Os fios da vida de Alfredo Moreira não o levaram por aí. Conseguiu escapar à imigração. Atualmente está a acabar a instalação elétrica da extensão de saúde do Couto Mineiro. Desde que saiu da empresa carbonífera, o trabalho como eletricista nunca lhe faltou. Sempre fiz instalações elétricas, sempre, pronto, tinha a minha empresa paralela à empresa carboniferadora, a empresa que era de tempos livres, eu trabalhava sempre na mesma coletada e tudo, mas em tempos livres, e pronto. Depois da tropa podia ter escolhido outra ocupação, mas o pai e os 3 irmãos já trabalhavam na carbonífera. O chamamento familiar foi mais forte. Alfredo Moreira rapidamente subiu na empresa para trabalhar à luz do dia na parte elétrica, mas ainda andou perto de 1 ano no fundo da mina. Tempos duros, mas úteis. Deparávamos com situações de perigo, de derrocadas e por aí fora, e aí sim, digo que foi um tempo de aprendizagem que era preciso aprender a viver. Ou seja, se isto abatesse, nós ficávamos presos lá dentro. E então existia toda uma confiança entre todas as pessoas, que depois acabavam em brincadeira, umas piadas, ou seja, nunca mais, depois que a empresa fechou, eu nunca mais tive, se calhar, aquela sensação do que existia nesta empresa, que era aquela alegria, aquela satisfação, aquela brincadeira que ninguém levava a mal, qualquer brincadeira que fosse. O companheirismo entre mineiros é o laço de união que se mantém, mas são mais os traços de desunião no concelho. Ninguém compreende como é que em mais de uma década pouco mudou. Mesmo com os entraves da política e da geografia, para os mineiros, muito do que se fez no concelho de Castelo de Paiva ficou a dever-se aos tempos de luta a seguir ao encerramento da carbonífera do Douro. No entanto, 14 anos e alguns milhões de euros mais tarde, o concelho de Castelo de Paiva, às portas do Porto, continua sem vias rápidas completas e a freguesia dos mineiros, em Pedurido, continua sem ponte nem barco para cruzar o rio. Uma ilha rodeada de curvas por todos os lados.
O único futuro risonho poderá ser o das instalações da antiga carbonífera, agora pertença de privados. O projeto turístico demorará a arrancar e exige investimento elevado, mas a localização geográfica é ideal. E para os turistas, a lentidão de acessos até pode ter vantagens. De mina de carvão, esta pode passar a mina de ouro. Para os antigos mineiros, será sempre uma mina de recordações. Olha, aqui onde estava a Santa Bárbara, a padroeira dos mineiros aqui. Isto aqui era a padroeira dos mineiros. Estava aqui nesse altarzinho aqui. E o senhor chegou a vir a rezar aqui alguma vez? Cheguei aqui a vir algumas vezes. Cheguei e aqui ponham-se velas, belinhas. Um altar a lembrar os perigos que a mina representa. Agostinho Sousa recorda bem a morte de alguns colegas e o outro mal que carrega consigo. A mina deixou-lhe a doença. Há dias em que a silicose mal o deixa respirar. Boas memórias, só uma. Ainda agora, conhece colegas de mina, encontra-se. E é uma alegria, é uma festa. Era isso e era a hora de sair. Era a hora de sair também. A hora de sair do turno é que era, não é? Também. Não digo não, porque também era. Sabíamos que vinhamos descansar.